Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o melhor spray para grafite em 2022. Liga aí. Galera, antes de começar o vídeo, dois recadinhos bem rapidinhos aí pra vocês. O primeiro é que o Dia dos Pais já passou, mas a nossa promoção do curso Como Grafitar ainda tá rolando. 25% de desconto durante esse mês aí. Entra aqui no link na bio e no comentário fixado e vocês vão fazer parte de um grupo VIP, onde vão tirar todas as suas dúvidas comigo, além de ter mais de 20 horas de aula lá pra vocês. Vocês vão poder fazer sem sair de casa, de onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O link tá aqui na bio e no comentário fixado. Outro recadinho é a respeito da Soma Skate Art. É o nosso apoiador aqui no canal que faz essas peças aqui, ó, maneiríssimas, made in Petrópolis. Então entra no site da Soma e com o nosso código de desconto Soma Grafiteria você tem 10% em qualquer peça do site. Tem várias coisas legais, além de vestuário, boné, bolsas, peças de skate, enfim, qualquer peça que você tiver, enche lá seu carrinho, usa o nosso código e vai ter um descontaço. Bom galera, em 2019 eu decidi fazer um vídeo desse tema, né, falando sobre as melhores tintas de spray para grafite, porque até então eu só tinha visto o vídeo na internet assim, da galera de um quadrado branco, o cara pintava ali com alguma cor, pegava o spray de outra marca, pintava com a mesma cor, ia fazendo essa medição aí, qual que rendia mais e tal. Eu não acho isso muito justo, porque tem algumas cores de uma marca que são melhores, outras cores da outra marca são melhores, então eu fiz o vídeo comentando da minha experiência e da minha vivência ali, usando os sprays, o que eu achava de bom e o que eu achava de ruim de cada um. E daí a galera tira aí suas conclusões, cada um usa o que quiser. A gente não vai apontar diretamente qual spray é melhor, mas a gente vai trazer os prós e os contras de cada spray aí e vocês tiram a conclusão de vocês aí. Também pode acrescentar alguma coisa, falar aí nos comentários o que você acha, se concorda, se discorda, porque esse debate é legal pra caramba, enriquece aí o nosso conhecimento. Ah, já vai curtindo esse vídeo aí pra você não esquecer, se deixar pro final acaba esquecendo. Deixa seu like aí de uma vez, beleza? E aí depois vocês podem comentar à vontade aí, falando o que vocês acharam no vídeo e dando a sua opinião também. E lá em 2019, quando eu fiz esse vídeo, eu fiz o mesmo processo desse. Eu preparei um mini questionário e mandei para todas as marcas ali que eu ia comentar na época. Muitas não responderam naquela época. Dessa vez eu fiquei feliz porque todo mundo respondeu. Eu queria até agradecer o pessoal aí que deu atenção pra gente, do departamento de marketing de todas as marcas aí. Eles responderam bem direitinho. Depois a gente vai fazer uma postagem lá no Instagram, onde vai constar todas as perguntas e respostas que eu mandei para as marcas aí, para vocês lerem também e saberem o que eles comentaram. E sobre as tintas que nós vamos falar, eu coloquei em ordem alfabética. Não tá do melhor pro pior, ou não tá do pior pro melhor. Eu só coloquei mesmo em ordem alfabética para ficar de um jeito legal e organizado. Vamos lá. Articans. Bom, a experiência que eu tenho com a Articans é legal pra caramba, assim. Eu gosto, é uma tinta que eu gosto bastante, é um spray que eu gosto muito. Eu tenho algumas ressalvas aí com amarelo, com branco. Eu acho um pouco ralinho, você precisa dar um pouco mais de demão. Mas, sinceramente, eu gosto muito da válvula macia. Isso me ganha sempre. Eu falei isso também no outro vídeo. No outro vídeo, eu tinha acabado de começar a usar Articans. Ela, assim, tava chegando aqui pra gente muito recente, né? Agora eu já uso bastante. Eu uso sempre que eu posso aqui, sempre que eu tenho. É uma tinta que eu gosto bastante, assim. Primeiro pela válvula macia e depois porque ela é feita na mesma fábrica da Flame, né? Na Grécia, então ela tem um pouco da Flame ali nela, ela tem umas cores muito legais, então eu faço a crítica aí da questão das cores mais claras e tudo, mas eles têm muitos pontos positivos, inclusive na questão da reciclagem, eles têm uma preocupação aí com o material que é feito, a lata de spray e tudo mais, tem essa questão ambiental, né? Eu conversei com o Carlinhos, que é dono da Articans, nós gravamos aí um Pausa pro Café, deve ir ao ar em breve, e ele fala muito sobre essa coisa da questão ambiental ali da Articans, e eu acho essa postura muito maneira também, fora que é de um grafiteiro, né, uma marca de um grafiteiro assim, então eu gosto muito, recomendo assim pra galera, porque você pode comprar pelo site, e enfim, eles não estão patrocinando a gente aqui para falar isso, nenhuma das marcas que eu tô citando aqui, que eu vou citar aqui, patrocina a gente, mas se quiser, estamos aí, estamos precisando, beleza? Se quiser mandar apoio pra gente, eles mandam às vezes alguns brindes aí pra gente, pra teste, mas nenhuma delas tá patrocinando, e o que eu tô falando aqui é bem sincero, é da minha vivência mesmo.
Bom, a Belton é muito difícil de achar para comprar no Brasil, assim, eu não, quase não tenho acesso, mas eu vou colocar porque no outro vídeo teve marca que a galera ficou perguntando o que eu achava e tal, que eu não coloquei no vídeo, mas porque realmente não tinha acesso. O que eu tenho para comentar da Belton é que ela é uma tinta muito boa. Eu já escutei de alguns amigos, assim, que, pô, é a melhor tinta que já usou e tudo mais, mas eu usei pouquíssimas vezes a Belton. Obviamente que foi uma experiência muito boa, porque é uma tinta realmente muito boa, tá? Mas eu não tenho muito o que falar. E eu também não entrei em contato com o pessoal da Belton, justamente porque é bem difícil achar para comprar no Brasil, assim. Então, mas enfim, eu acho uma tinta boa. Eu acho que o que eu tenho para falar deles é só experiência positiva. Os pontos negativos eu não vou poder falar porque eu quase não usei. Então, o ponto negativo é isso, é difícil de achar e provavelmente está caro. Colorgin Arte Urbana, bom, é a mais popular, eu acho que hoje em dia é a que tem melhor cobertura de representantes, né, no Brasil. Se acha Colorgin Arte Urbana em qualquer lugar, assim, quase. Qualquer lugar que tem um representante da Sherwin Williams vai vender Colorgin Arte Urbana. Então, papelarias, né, grandes papelarias, nas casas de tinta, enfim, mesmo no interior você acha para comprar Colorgin Arte Urbana. Então, eu acho que isso é um ponto positivo mesmo que eu acho da Arte Urbana, é a questão da distribuição deles. Então você acha em qualquer lugar. A Arte Urbana já foi uma tinta que tinha o melhor preço. Hoje não tá com preço tão bom assim. Aliás, nenhuma tinta tá. Graças a essa inflação destruidora no Brasil, a gente tá pagando bem caro nos sprays. Então, o custo-benefício da Colorgin é complicado de medir, assim. É porque os pontos negativos que eu tenho para falar da Colorgin é quase os mesmos que eu falei da outra vez. Primeiro, a questão de entupimento de cap. Isso é uma reclamação generalizada, assim. Todo mundo que eu conheço reclama disso. Você gasta 10 caps em uma lata para fazer um trechinho do seu grafite, sabe? Então, esse problema do entupimento eu acho ruim. E acho ruim também, às vezes sai uma massa de dentro dela, assim, do nada, uma parte muito sólida. E eu já vi argumentando, a própria marca mesmo argumentou que você precisa sacudir bem a lata e tal, e mesmo sacudindo isso acontece. Então é uma parada ali na fórmula dela que eu sinceramente não sei explicar o motivo, mas eu vejo acontecer porque eu sou um usuário da parada. Então isso quando a gente está pintando tela, por exemplo, ou uma parede muito fina, muito delicada, muito lisinha, isso atrapalha demais, porque você está ali pintando, de repente sai um bolo de coisa ali sabe, estraga seu grafite todo. Muitas vezes você tem que raspar ali, tirar aquilo tudo para continuar pintando. Então o ponto negativo de longe para mim da Colorgin Arte Urbana é essa questão do entupimento de cap e também dessa massa que sai dela às vezes. O ponto positivo é que eu acho a distribuição dela, se acha em comprar em qualquer lugar. A questão da cobertura, muitas cores dela, o amarelo, por exemplo, que geralmente da maioria das marcas não é bom, o dela tem uma cobertura legal, né? Até eu acho essa questão da tinta ser mais grossa pode contribuir para a questão do entupimento. Mas enfim, tem marcas importadas que a tinta também tem uma cobertura sensacional e não entope. Então eu acho que poderia ser tratado isso, eu acho que a Colorgin poderia dar uma atenção especial para essa parada aí, porque é uma reclamação muito constante desde sempre, assim. Então eu acho esse ponto negativo é forte, porque pode estragar o teu trampo, né? Se você estiver pintando um carro, por exemplo, e sai um negócio desse ali, suja tudo, é um problema para você continuar a pintura limpa, né? Então, enfim, é um ponto que eles deviam prestar bem atenção nisso. Uma coisa que eu gosto bastante na Colorgin é o cap. O capzinho universal pretinho que vem nela, eu gosto bastante, assim, eu acho legal pra caramba. A paleta de cores da Colorgin tá legal. Apesar de muitas vezes a gente não ter acesso, mas tem uns azuis ali, uns verdes que eu gosto, verde menta, o azul celeste, alguns tons assim que eu acho bacana, eu acho bonito na Colorgin, então eu acho um ponto positivo também. A Colorgin já apoiou muitos eventos, hoje não apoia tanto assim, mas de vez em quando eu vejo alguns artistas com apoio, alguns eventos acontecendo com Colorgin, eu não sei se está diretamente apoiando, mas provavelmente deve conseguir uma parceria de preço e tudo. Então, enfim, é uma empresa grande, é uma empresa que poderia, eu acredito que poderia investir mais na questão do spray para ser melhor. Eu acho que tem tudo para ser a melhor marca do mundo, até pela quantidade que se produz. Mas, enfim, é do interesse da marca
Não sei, teria que ver uma conversa interna lá para resolver isso. De qualquer forma, eu gosto da Cologin pelo acesso e pela essa questão da cobertura dela também. Agora falar da Flame, né? A Flame, eu vou falar genericamente da Flame porque tem a Flame Blue e a Flame Orange. Até eu fiz um vídeo muito recente aqui falando de spray de alta e baixa pressão e citei a Flame por causa dessa linha dela de alta e de baixa pressão. Eu particularmente gosto mais da baixa pressão, eu gosto bastante da cobertura, eu gosto bastante da válvula dela, que é super macia. Até isso eu não citei na Cologin, mas é um ponto negativo que eu acho da Cologin também, é a válvula super dura, tá? Então isso cansa às vezes o dedo. E para fazer oficina com criança, às vezes as crianças não conseguem apertar de tão dura que é a válvula. E já a Flame não tem esse problema, a Flame ela tem uma válvula muito macia, tanto a alta quanto a baixa pressão. Um ponto negativo que eu não gosto na Flame são os caps que vem nela. Geralmente é um cap que eu não consigo ter um bom controle. Eu tenho um trampo muito recortado, eu gosto de recortar, meu trampo é meio vetorizadinho assim. E a Flame me causa problemas com os caps que vem. Então um ponto negativo que eu vejo na Flame são os caps delas. Mas a tinta em si eu gosto bastante e a cobertura, a válvula é macia, o cheiro da tinta é legal também. Quer dizer, legal não é, mas é um pouco mais suave do que as marcas nacionais. Ela é feita na Grécia também. E acho que é isso que eu tenho para falar. Assim, no outro vídeo eu reclamei de um laranja da Flame. Eu não lembro exatamente o nome dele agora, mas depois eu usei um laranjinha da Flame de alta pressão e achei maneiro pra caramba, achei muito bom, assim. Então as cores claras da Flame, por exemplo, eu gosto de alta pressão, e as cores escuras eu gosto do baixa pressão, e tem uns azuis e uns verdes, assim, que são muito bonitos, assim, umas cores diferentes, assim, fica uma cobertura que me lembra um pouco a Montana Gold de antigamente, assim. Bom, a MTN 94, eu tava conversando isso outro dia com os amigos, eu tenho a ligeira impressão que antigamente a MTN era muito melhor do que ela é hoje, assim. Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu não sei, acredito eu que pode ter sido as restrições de questão ambiental, né, que pegou toda a Europa ali. Então, na Europa tem uma preocupação ambiental com gás que coloca dentro da lata, com material que se faz a lata, tem que ser uma coisa reciclável e tudo mais. Então eu acho que isso pode ter interferido na qualidade da 94. Mas sem dúvida é uma das melhores tintas para grafite e isso eu acho que é unânime, assim. A 94 tem um cheiro mais suave, ela tem a válvula boa, a cobertura dela é excelente. E eu acho que o ponto negativo que eu cito aqui da 94, pelo menos aqui no Brasil, é o preço. Ela é mais que o dobro, pelo menos aqui em Petrópolis, ela é mais que o dobro do preço das tintas nacionais. E, sinceramente, fica inviável você fazer uma parada grande só de 94, sabe? Às vezes para pintar uma tela, para fazer uma oficina de grafite, se for numa escola particular, se tiver uma boa verba para comprar tinta e tal, porque como o cheiro é melhor, a válvula é mais macia e tal, para as crianças é melhor usar a MTN 94. Mas para um trampo comercial ali, pro fazer uma loja, uma padaria, não sei o que, é difícil, porque isso vai acabar refletindo no valor final do orçamento e o cliente não vai querer pagar um orçamento muito caro, né? Você pode ter quase o dobro aí do orçamento se você trabalhar só com 94. Então, realmente, para a realidade financeira hoje do brasileiro de um modo geral, o ponto negativo da 94 é o preço. Mas o custo-benefício dela é sensacional. Realmente, se usar uma tinta, ela tem... Eu fiz um teste uma vez até com a 94, para quem faz artesanato, por exemplo, eu pintei com uma tinta nacional, uma garrafa de Big Coke, assim, essa de plástico, né? E pintei com a 94. Aí eu amassei a garrafa toda assim, a tinta nacional craquelou toda e a 94 continua ali direitinho, sabe? No plástico da garrafa PET ali. Então, para fazer tela, para fazer artesanato, coisas mais detalhadas e tal, se você não usa tanto spray, é uma tinta que eu recomendo, pelas cores, pela paleta, pela qualidade. Mas se for trabalho grande, só se tiver um bom patrocinador para sustentar o valor que ela tá. Porque realmente o ponto negativo dela que eu vejo é o preço. Mas todo o resto, assim, eu acho muito bom, muito positivo. E a 94 é uma excelente tinta. Bom, as tintas da No. O que rola eu quase não uso No. A verdade é essa, eu não uso porque lá, até no primeiro vídeo que eu fiz falando desse tema, lá em 2019, eu falei que eu comecei a usar No, usei algumas vezes e foi uma experiência que não foi boa, sabe? Da tinta se rala demais,
da lata parar de funcionar, da válvula dar problema. Então eu falei isso lá, se vocês assistiram um outro vídeo, vocês vão ver que eu falo da No desse jeito, tipo, toda a experiência que eu tive com a No não foi muito boa. A última vez que eu usei No foi em novembro agora de 2021. Eu estive em São Paulo, até meu mano Bangu me recebeu, um abraço aí pro Bangu do Bate-Papo com Grafite. Ele me recebeu na casa dele e ele tinha muita lata da No ali, eu usei algumas e sinceramente ainda deixou a desejar a questão da cobertura. Eu cheguei a falar com o pessoal da No, eu falei com o pessoal do marketing, com um dos representantes. Ele me falou que eles estavam mudando a fórmula, estavam melhorando a fórmula nesse sentido de cobertura. Ficou de me mandar aqui para o canal umas latas, infelizmente eles não mandaram, eu não consegui experimentar. Mas aí, desse jeito, a minha opinião continua igual, assim, a respeito da No. Eu não tive... uma coisa que eu vi muito positiva da No, não sei se conta muito na questão da tinta, mas a lata que eles fizeram para desentupir cap. Isso me salvou aqui, eu trouxe o Bangu me deu uma dessa e eu usei aqui pra caramba e achei maneiro. Mas lá na casa dele, como eu só usei alguma cor clara que ele tinha lá, um branco e tal, ainda não me convenceu, assim. Então, e aqui em Petrópolis também não vende muito novo, né? O que eu converso com os meus amigos, assim, que eu troco ideia, né? Que a galera fala muito é a questão do preço. Então, o preço da No sempre foi muito mais baixo que das outras, e daí muita gente prefere usar pela questão financeira, pela questão do preço e tal. Mas ainda eu não tenho uma opinião muito positiva formada a respeito da No, justamente por pouco uso. As vezes que eu usei não foi uma experiência tão agradável, então aí depois eu acabei não usando mais e acabei mantendo meio que a minha opinião. Mas eles foram atenciosos aí na questão da resposta. Falaram que estão trabalhando para melhorar a tinta e tudo mais. Inclusive, eu vi uma galera comentando e cheguei a ver também que deu uma aumentadinha no valor, então provavelmente teve alguma mexida na fórmula aí pô, se aumenta o valor, mas também se melhora a qualidade da tinta, eu não vejo problema nenhum e acho que é normal isso mesmo quando se tem mais investimentos, né? Mas aí é isso, se está mais caro é bom que esteja melhor também para ter competitividade aí com as outras marcas nacionais. O que eu digo a respeito da No, se você na sua cidade vende No e for mais barato que as outras, compra, sabe? Compra, experimenta para tirar suas conclusões. Realmente, nas cores claras eu não confio tanto, as cores escuras eu não testei, mas enfim, é o que eu tenho para falar da No. A Paris 68... Bom, a Paris, ela teve uma melhora muito grande, assim, da primeira vez que eu usei até dos tempos atuais, né? Ultimamente eu não tenho usado tanto Paris, porque não chega muito pra gente aqui, mas das últimas vezes que eu usei, eu gostei bastante. Uma coisa que eu falei no outro vídeo, que eu vi que não mudou, é que ela às vezes reage um pouco em cima de algumas marcas de látex. Né, algumas marcas, por exemplo, eu cito aí, eu pintei em cima da tinta coral, por exemplo, e ela teve uma reação, ela ficou enrugada em cima da tinta coral, tinta para piso. Então, como a gente trampa muito externo, muitas vezes eu faço o background, né, o fundo de um grafite com tinta para piso, porque eu acho que tem uma durabilidade maior na rua. E dependendo se o muro for meio bruto, a tinta para piso ainda dá uma corrigidinha nisso. Né? E aí a Paris ela reage um pouco, reage inclusive com outras marcas de tinta. Então essa coisa dela dar uma reagidinha, dar uma enrugada, dar uma craquelada, isso me incomoda um pouco na Paris. E foi uma observação negativa que eu fiz no outro vídeo e que eu volto a fazer nesse, porque eu vi que continuou. Na época a lata da Paris era uma lata cinza com os detalhes em preto, depois mudou a fórmula, chegou umas cores novas e isso foi legal. Da outra vez eu reclamei que tinha pouca cor, agora as cores melhoraram, isso é um ponto muito positivo da Paris, mas a questão de craquelar ainda acontece. Então se você for fazer grafite com a Paris junto com outras marcas, eu aconselho testar num cantinho primeiro, antes de botar no teu trampo, porque pode ser que aconteça, ou foi azar meu, mas já aconteceu mais de uma vez, aconteceu em Juiz de Fora, aconteceu aqui, enfim. Então é um ponto negativo que eu vejo. Mas um ponto positivo, por exemplo, é que o fumê, o preto transparente, né, para fazer sombra, ele fica perfeito durante muito tempo. Eu fiz uns testes aqui em Petrópolis, pintei em lugar onde pega sol, pega chuva, com umidade, e ele fica muito bom. O da Colorgin, ele costuma ficar meio cinzento, mas o da Paris, ele fica bom pra caramba, assim. Então,
O fumê da Paris é muito bom. As cores novas que chegaram também são boas, eu gostei bastante. Não gostei muito do vermelho que eu usei, mas as outras cores assim que eu usei estavam boas. Tem um cinza legal pra caramba lá pra fazer uns efeitos também. Enfim, esse ponto melhorou bastante a Paris, sabe? Aqui não chega a distribuição pra gente muito. Eu sei que no Rio o pessoal usa bastante e alguns eventos que eu fui aí, porque a Paris teve uma época que estava apoiando um monte de evento, né? Agora já não está mais com essa força toda, já deve estar um apoio um pouco mais localizado e por isso não está chegando tanto pra gente, mas eu senti uma melhora da Paris, sabe? Como marca, como tinta e qualidade, assim, eu senti uma melhora maneira e isso eu acho legal pra caramba. E por fim, que tava todo mundo perguntando, e como eu disse, eu fiz em ordem alfabética e por coincidência ficou por último mesmo a Tech Bond, né? A Tech Bond é uma das marcas, eu acho que chegou por último aí, uma das mais novas no mercado. Recentemente eu usei, aliás, eu queria deixar um agradecimento muito especial aqui ao pessoal da Tech Bond, que respondeu lá com muita atenção a mensagem que eu mandei, e mandaram também para mim um kitzinho através do meu Mano Imagem, lá de São Paulo. A última vez que eu tive em São Paulo, ele me entregou esse kit. Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal também, eu pintando só com Tech Bond, e foi bom a experiência para eu experimentar, para eu sentir, para eu usar e tal. E aí o que eu tenho para falar da Tech Bond de pontos negativos, vamos para os negativos primeiro. Eu não gostei do cap que veio na lata, eu não sei se foi esse lote, né, que chegou deles, eu não sei se foi esse lote, mas eu não gostei muito do cap e eu tentei até no vídeo, se vocês assistirem, vocês vão ver que inicialmente eu só abri a lata e pintava. Eu pintei com o cap que veio nela mesmo para sentir, viver a experiência que a tinta te oferece mesmo, sabe? Só que aí, um dado momento, ele fumaça demais. É o mesmo problema que eu vejo na Flame, sabe? Ele fumaça muito assim, eu não consigo ter um recorte legal. E aí eu comecei a usar os cap universal, comecei a usar o New York, que eu tenho também, bananinha. E aí fui trocando de cap, que melhorou a experiência. Mas com o cap que veio nela, pelo menos naquela remessa, eu não gostei muito. Um dado momento também eu tive que tirar um pouco da pressão da lata, eu achei que ela vem bem pressurizada. Isso é um ponto negativo para mim, mas eu sei que para quem faz degradê, para quem faz um sombreado, um esfumaçado, sabe, uma transição de cor suave, bem usando vapor mesmo assim da tinta, é um ponto positivo, tá? É uma tinta boa para fazer isso, você consegue vaporizar bem. Para o recorte, você precisa se esforçar um pouco mais, precisa de um pouco mais de técnica ali para você conseguir fazer bem. Mas isso como eu disse, é um ponto negativo para mim. Para algumas pessoas que fazem o esfumaçado vão gostar mais dela. Nesse ponto, eu acho que para vocês que gostam de realismo e tal, eu acho que é um ponto bem positivo. Para mim que não foi muito, para a galera do recorte, que eu acho que não é muito assim, mas dá para se virar. Você requer um pouco mais de técnica, mas dá para se virar. E um detalhe curioso que eu acho que quem pinta mais tempo vai lembrar, as tintas da Tech Bond me lembram muito aquela lata da Iron Lac que tinha antigamente. Eu acho que por volta de 2012 a Iron Lac ficou bem forte aqui nessa região aqui e eu usei bastante assim a Iron Lac. E a Tech Bond, o cheiro dela me lembra um pouco a Iron Lac e também a textura, né, o respingado ali do spray que faz o traço me lembra um pouco a Iron Lac. A primeira vez que eu usei a Tech Bond, a preta, né, eu só usei preta a primeira vez que eu usei, há um tempo atrás, logo que a tinta foi lançada. Eu achava que ela acontecia uma coisa assim que você passava o traço e ela dava meio que uma pipocada, dava uma fritada ali na parede, sabe? Não sei, era uma reação esquisita assim que acontecia, mas depois isso meio que sumia e ficava, e eu não conseguia alcançar um bom recorte também. Ela sempre ficava granulada nos cantos, nunca ficava um recortezinho bem finesse, sabe? Parece que era uma tentativa da tinta ficar grossa, mas ela não tinha uma diluição suficiente. Bem, fazendo uma análise bem grotesca de quem não é químico, era essa visão que eu tinha, assim. Só que essas tintas novas que o Imagem me deu e que eu usei, eu já vi uma melhora nisso aí. Eu consegui um recorte bem legal com preto, trocando de cap, lógico. E as cores, a cobertura das cores foi muito boa. Um detalhe legal, assim, positivo também sobre a Tech Bond, é que no muro que eu pintei, a primeira vez com elas, é naquele muro que eles usam lá em São Paulo, uma tinta, a prefeitura usa uma tinta
bege muito esquisita, assim, que você passa e suga o spray todo, sabe? Então a parada já meio que foi uma prova de fogo nesse sentido, e a cobertura da tinta foi muito legal. Tanto o bege quanto o marrom e tal, foi uma cobertura muito legal. Eu fiz um personagem, assim, tudo. Mas uma crítica que eu faço, já que eu falei do bege e do marrom, eu acho que a paleta de cores nesses tons nude, né, nos tons que você usa para fazer a pele, bege, marrom e tal, eu acho que a paleta tá meio pequena ainda nisso. Eu dei uma olhada no catálogo, mas toda a tinta que tá começando a caminhada realmente começa com uma paleta menor e é totalmente entendível assim. Eu só tô citando aqui porque de repente é um feedback aí para a marca, né? E provavelmente os artistas estão dando esse feedback também. E outro ponto assim que eu vi como não muito positivo, pelo menos das latas que eu peguei, é que a partezinha colorida ali em cima da lata, eu vi umas 2 ou 3 vezes isso acontecer ali, ela não é totalmente fiel à cor da tinta. Então tinha uma cor ali que parecia um ocre, sabe? Que eu fui pintar e era uma cor bem diferente do que estava na tampa dela, né? Do que tá naquela partezinha ali colorida da lata. Então, enfim, não é uma coisa que atrapalha tanto assim, mas pode atrapalhar, tá? Eu não fiz o teste porque eu não peguei 2 latas da mesma cor, mas algumas marcas nacionais eu já vi acontecer de mesmo 2 latas da mesma coloração ali, quando você pinta dá diferença. Eu não fiz esse teste ainda com a Tech Bond, não tive essa oportunidade porque não tive muitas latas, eu peguei poucas latas ali, mas se algum de vocês que estão assistindo aí fizer esse teste e rolar essa diferença, comenta aqui pra gente saber, ou comenta com outras marcas, que eu já vi acontecer isso com outras marcas. A Colorgin mesmo já aconteceu de a lata da mesma cor, com o mesmo título, né, com o mesmo nome de cor, e você pinta e tá com uma diferença. Então as marcas geralmente quando estão começando acontece um pouco isso. Eu não sei se tá, com a Tech Bond está acontecendo, mas está acontecendo isso que eu falei, da bordinha ali colorida ser diferente da tinta que está dentro. Não diferente total, foi um erro de impressão, não. Ela tá ali com uma cor muito parecida, mas não é a cor, sabe? É um vacilo que deram ali mesmo na hora de confeccionar as tampinhas, né? Mas galera, se vocês têm algo a acrescentar sobre as tintas que eu falei aqui, se você concorda, discorda das paradas que eu falei aqui, comenta aqui embaixo, que a opinião de vocês é super importante. Eu tenho certeza que alguém das marcas pode ler aqui e vai acrescentar para as marcas também. Mas o mais importante de tudo é vocês darem os feedbacks. Que seja um e-mail direto para a marca. Se você tiver reclamação, elogio, manda lá, que aí a gente vai ajudando, a comunidade vai ajudando as marcas a melhorarem, né? Que eu tenho certeza que a marca que se preocupa de verdade com o artista vai dar ouvidos aos artistas e vai entender as críticas aí que a galera faz para tentar melhorar o seu produto, que eu acho que esse é o objetivo da marca, melhorar o produto para o consumidor que realmente consome. O Brasil é o maior consumidor de spray do mundo, então a gente, no mínimo, tem o direito de reclamar se uma coisa não está muito legal, né? E se eu não falei alguma marca aí de spray que vocês querem saber, deixa aqui nos comentários, porque se eu tiver experiência com ela, eu respondo para vocês, e dependendo eu até faço outro vídeo aí falando sobre isso. Beleza, galera? Ou esse vídeo ficou um pouco grande aí, mas é um assunto que eu considero importante aí pra caramba. E, enfim, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Não vai embora sem dar seu like, também se inscreva no canal, caso não seja inscrito, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e, como sempre, é nóis, tamo junto. Grafiteria.